Olá, tudo bem? Eu estava aqui fazendo uma retrospectiva sobre a minha vida, porque vira e mexe eu reflito, medito sobre todas as coisas que me aconteceram, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? E vejo que muita coisa aconteceu, né? Eu tenho pouca idade para muita experiência e eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, né? Graças a todas estas coisas que me aconteceram, né? Para quem não sabe, eu já estou sem andar pela terceira vez, né? Às vezes as pessoas me veem sem andar hoje, elas não imaginam como tudo aconteceu, como foi que ocorreu. Pois é, a terceira vez que eu estou sem andar. A primeira vez eu tinha 6 anos de idade, né? Eu ali correndo, brincando, como toda criança, no meio da rua ali jogando bola, destronquei o dedão do pé esquerdo e através daquele dedão eu comecei a sentir muita dor no dedo, né? Aí depois de uns dias aquela dor do dedão passou pro pé, aí eu já não conseguia mais firmar o pé no chão, aí depois de alguns dias passou pro joelho e quando foi já estava dominando o corpo todo. Foi quando eu fui no médico, né? E foi quando eu fiquei sem andar pela primeira vez. Aí fiquei 6 meses sem andar nessa época, eu tinha 6 anos, fiquei 6 meses sem andar, depois de 6 meses eu voltei a andar normalmente, não sei como, não sei porquê, não tem uma explicação, simplesmente voltei a andar. Aí eu voltei às minhas atividades normais, voltei a estudar, voltei a fazer tudo que eu sempre gostei de fazer. Mas quando foi 2 anos depois, né, eu já com 8 anos, eu comecei a sentir fraqueza nas pernas novamente, comecei a sentir muitas dores nas pernas e foi quando eu fiquei sem andar pela segunda vez, né? E só que dessa vez eu não fiquei 6 meses, eu fiquei um ano, né? Um ano ali de cama sem andar. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Eu já estava ali com 8 anos, tive que parar de estudar de novo, né? Tive que parar de fazer tudo que eu fazia e dessa vez veio mais forte porque eu sentia muita dor, né? Eu lembro que eu chorava para ir para a escola e não podia, né? Via os meus irmãos mais velhos se arrumando para ir para a escola, eles choravam para não ir, para faltar, e eu chorando para poder ir, porque eu sempre gostei de estudar. Se dependesse de mim, eu estudava sábado e domingo, né? Fiquei um ano sem andar. A primeira vez que eu fiquei sem andar foi em 97, a segunda vez foi em 99, né? E logo depois se passaram mais, voltei a andar um ano depois, também da mesma forma que da primeira vez, sem explicação aparente. Quando foi 4 anos depois, eu comecei a sentir fraqueza nas pernas novamente, só que dessa vez foi menor, foi mais devagar, foi mais lento, tanto é que demorou 2 anos para mim ficar sem andar. Eu estava com 12 anos quando eu comecei a sentir fraqueza nas pernas novamente, e quando eu fiquei sem andar de fato, eu já estava ali já completando 14 anos, porque eu fiquei sem andar no dia 1º de dezembro e completaria 14 anos no dia 23 de dezembro. Só que dessa última vez foi mais forte, foi mais intenso. Na primeira vez eu fiquei 6 meses sem andar, da segunda vez eu fiquei um ano e dessa terceira vez já completou agora dia 1º passado de dezembro 17 anos, né? Então, no meio dessa retrospectiva, eu comecei a analisar, sabe, quais são os pontos que eu precisava analisar para poder enxergar aquilo não só como tragédia, mas também como coisas positivas, coisas que me fizeram crescer, que me fizeram amadurecer, porque foram muitas coisas em pouco tempo, né? Dessa última vez eu fiquei sem andar em 2005. 2006, meu irmão morreu assassinado na porta de casa, né? Ele fez aniversário dia 17 de novembro, morreu dia 19 de novembro, né? Então, foi muita coisa para pouco tempo para poder processar, para poder assimilar. Então depois veio a depressão, veio a ansiedade, veio um monte de coisa. E em 2010 foi quando a melhor coisa aconteceu na minha vida, né? Eu falo a melhor coisa porque, né, nem o meu nascimento eu acho que foi bom, né? Mas isso que aconteceu no dia 29 de março de 2010 foi aquilo que a melhor coisa que me aconteceu, que foi reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu olho para as coisas passadas e vejo que muita coisa ruim aconteceu,
Mas se eu não tivesse na presença de Deus hoje, essas coisas ruins que me aconteceram eram o que teria me levado para o buraco. Porque foi conhecer Jesus que me tirou daquela opressão, daquele buraco em que eu estava. Então hoje eu lembro dessas coisas, me dói um pouco, eu sofro de vez em quando, me dá umas crises quando eu me lembro das coisas que eu perdi, das coisas que eu queria e não consegui por causa de eu ter ficado sem andar, sabe? Mas eu sempre, no final das contas, eu me recordo de que Deus, ele está no controle de tudo. Porque imagine você passar por tanta coisa ruim e não ter aquela consciência de que Deus está gerenciando a sua vida, né? Porque foi isso que aconteceu. Eu comecei a entender a partir de 2010 que nada do que eu tinha passado era em vão, que tudo aquilo era um processo para algo maior que Deus iria fazer na minha vida, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. E eu sei, eu creio, eu acredito que a obra de Deus na minha vida ainda não foi concluída, não foi finalizada, mas em breve ela será. Muitas pessoas vão olhar, né, e vão ver a transformação, vão ver o antes, o durante e o depois, como as pessoas já têm visto. Muitas pessoas que me conheceram naquela época, elas olham para mim hoje e elas veem essa transformação. Pessoas que me conheceram quando eu fiquei sem andar, elas me encontram na rua hoje, elas não acreditam, porque elas pensam que eu já tinha morrido, porque na situação em que eu me encontrava, o próximo passo seria a sepultura, e Deus, ele não permitiu que eu fosse para lá. Ele me resgatou porque ele tinha um propósito para minha vida. Se me perguntar se eu aceitei essa condição de estar numa cadeira de rodas, eu vou responder que não, né? Não aceitei. Porém, enquanto eu estiver nela, eu vou estar fazendo a obra de Deus, eu vou estar me ocupando com aquilo que Deus me colocou para fazer, porque a melhor coisa, a coisa que eu mais amo fazer, é a obra de Deus. É cansativa, é penosa, dá dor de cabeça, dá estresse, mas quando eu paro de fazer, eu começo a morrer. Então, eu sei que Deus, ele tem um propósito na minha vida. Não é hoje, não foi no dia que eu aceitei ele como Salvador da minha vida, mas sim, a Bíblia nos fala que antes, né, como ele disse a Jeremias, antes que ele fosse formado, né, Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já havia escolhido ele. Então eu acredito que o Deus me escolheu muito antes de eu ter noção de que um dia eu estaria na presença dele, adorando a ele, louvando, pregando, fazendo a obra dele. Então é o mais complicado e por mais difícil que seja a vida, eu acredito que Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida, e que nós nunca percamos essa ideia, esse propósito, esse princípio. Eu quero encerrar com 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, que é um versículo que eu gosto bastante, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Então, que nós continuemos confiando em Deus e esperando que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe.